Olá, sejam bem-vindos ao ES Brasil Debate de hoje, especial sobre o turismo. Eu sou o Fábio Gabriel e juntos vamos falar sobre esse tema que tem sido destaque no cenário capixaba. E para falar do assunto, tem que ser com quem entende. Por isso, eu tenho a honra de receber em nossos estúdios o secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio, José Antônio Boff Buffon, o diretor técnico do SEBRAE Espírito Santo, Eurípides Pedrinha, e o presidente do Instituto Visite o Espírito Santo, Gustavo André, para juntos discutirmos as ideias, debatermos as propostas e enxergarmos os obstáculos para tornar o Espírito Santo o destino preferido do brasileiro no cenário nacional. Lembrando que esse debate ele tem o oferecimento do Bandes ao seu lado para você estar sempre à frente, e do SEBRAE Espírito Santo, porque pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades, e da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos sendo a Casa de Leis do povo capixaba. Sabemos que hoje o turismo é a bola da vez na economia do Espírito Santo. Com a reforma tributária no horizonte e a sua incidência na arrecadação, governo e entidades privadas veem no turismo a possibilidade de manter as contas estáveis e seguir na geração de empregos. Os primeiros avanços começam a aparecer com a criação do primeiro distrito turístico capixaba, em Venda Nova do Imigrante, o reforço nas exigências para se entrar no mapa do turismo, os investimentos da iniciativa privada em Guarapari, na região das montanhas, e o esforço para que Vitória volte a ser o ponto da rota de cruzeiros. Diante de tudo isso, ainda existem obstáculos, como o setor hoteleiro necessitando de investimentos e até mesmo na forma como o capixaba recepciona seus visitantes. Como fazer com que o Espírito Santo se torne, de fato, um destino nacional e até mesmo internacional? Com este cenário, iniciamos o ES Brasil Debate com a primeira pergunta. Bem, eu vou fazer essa primeira pergunta para os senhores baseado em uma estatística. Segundo a Embratur, setembro foi um mês de recorde de turistas estrangeiros no Brasil. Mas só que sabemos que a maioria fica no eixo Rio, São Paulo e nas praias do Nordeste. 5 milhões, segundo a Embratur, de estrangeiros visitaram o Brasil de janeiro a setembro. E desse montante, pouco mais de 20 mil estiveram aqui no Espírito Santo. A minha pergunta é a seguinte: por que o Espírito Santo atrai pouco turista estrangeiro? Buffon, o que você tem a dizer sobre essa estatística? Bom, a estatística ela é animadora se pensar o contexto brasileiro como um todo. Ela deve ser até um volume, até o final do ano, que vai até ultrapassar os nossos tetos históricos aí, mas ela é preocupante no que diz respeito à nossa participação. Mas não é estranho, porque se nós não atraímos o turista nacional, por que nós vamos atrair turistas internacionais em grande quantidade? Nós estamos ainda longe de ser um destino conhecido, reconhecido e praticado no contexto brasileiro. Quando nós formos isso aí, atingir essa situação, a gente poderá ser um destino de referência. Mas nós temos que compreender as nossas especificidades do Espírito Santo no quadro do turismo nacional. Nós somos aí no meio do caminho, nós somos um pouco do Sudeste, a gente é um pouco do Nordeste, a gente é um pouco do Centro. A gente tem que os estados do Sul tem o do Nordeste tem, mas não tem a quantidade e na ênfase necessária para nós nos tornarmos uma grande referência de turismo. Então a gente tem que procurar descobrir qual é o nosso posicionamento do Espírito Santo no quadro nacional. Isso ainda nós estamos tateando, nós não temos ainda. Vocês concordam com ele? Eu concordo plenamente. Se tem uma coisa que a gente precisa em termos do negócio e turismo do Espírito Santo, é nos posicionarmos. E não vamos conquistar essa posição mirando de início para mercados internacionais. Os números que você trouxe são números interessantes, como o Buffon bem contextualizou, e são números de dados brutos. Aí tem turismo de negócios, feiras, eventos, turismo de lazer. No que diz respeito ao turismo de negócios, o nosso trade de turismo de negócio ainda é bem local. Tínhamos até então a Vitória Stone Fair como um negócio de vulto internacional. Deve até responder por parte desses números. Mas, enfim, o Buffon foi cirúrgico em dizer: precisamos fazer um trabalho de base,
posicionar o Espírito Santo com esse conjunto de atributos e características que ele possui, meio sudeste, meio nordeste, meio litoral, meio cultural, mas fazermos nossas escolhas. E se estratégia é escolha, está na hora do Espírito Santo ter uma estratégia para o turismo. Você concorda, Gustavo? Seria, então, devemos assim colocar, fazer o dever de casa primeiro para os de casa interno, para depois chegar os de fora? Concordo, Fábio. Esse posicionamento que a gente vem já abordando junto ao trade todo, para que a gente pudesse ter uma organização melhor nessa apresentação do Espírito Santo. Vou te dar um número, por exemplo, 2023. O Brasil doméstico gerou 118 milhões de viagens. São 720 milhões de pernoites. Isso é 20 vezes maior do que o número de estrangeiros que você acabou de citar. Então a gente tem uma oportunidade enorme. E nós, capixabas, sempre ouvimos isso no turismo. Nossa oportunidade geográfica de estar perto dos grandes centros emissores. E a gente está num momento bom da gente organizar isso e se posicionar para o mercado nacional. E os senhores acham que, por exemplo, o Espírito Santo, porque aqui nós estamos no litoral, né? Mas em poucas horas nós podemos estar na montanha, né? Nas montanhas capixabas. Os senhores acham que isso também seria, digamos, um diferencial para atrair esses turistas? Pode ser um diferencial, sim, mas isso tem que ser desenhado, concebido e envelopado adequadamente. Porque a pessoa que vem a Vitória para ver praia, ele vem para ver praia. Para eu mudar o vetor dele, para ele ir para a montanha, eu tenho que combinar lá com a saída dele de lá. Ele tem que sair de lá com este propósito. E quem é do Brasil que poderá sair de São Paulo, ou de Goiás, ou de Mato Grosso, ou de Minas, para vir a Vitória, ver praia e depois ver montanha. Ou ao contrário, ver montanha para depois ver praia. Porque não é trivial vender. Inclusive, essa é uma das nossas dificuldades, porque nós não temos um carro-chefe, nós temos sol e praia, é predominante no Espírito Santo. Sol e praia, mas tem muito sol e praia no Brasil. O governo do estado está investindo aí milhões com essa infraestrutura, mas nós sabemos que nada na vida, né, se faz sozinho. Existe também não só a atuação do governo do estado, mas como também dos municípios. E é aquilo, os destinos turísticos precisam ser acessíveis, precisam estar pavimentados, asfaltados. Então, a minha segunda pergunta nesse debate para os senhores vocês acham que os municípios capixabas têm feito o dever de casa, têm atuado juntamente com o governo do estado nessa questão da infraestrutura para receber os turistas, também para dar os incentivos para aquele empresário que deseja investir no município? O que você acha, Eurípides? Bom, o que eu acho? Eu acho que sim. Nos últimos anos nós temos visto um estado que não parou de investir em infraestrutura, e se olharmos em termos de percentual de arrecadação do estado e de investimento em infraestrutura, o Espírito Santo, se não é o primeiro do país, está entre os 3 primeiros do país. Eu acho, sim, que as prefeituras vêm se associando muito adequadamente ao governo na realização desses investimentos. Mas eu também acho que isso ainda tem um horizonte gigantesco de coisas a serem feitas. Muitos não priorizaram o turismo até então, talvez por terem anos de desinvestimento anterior e que estão recuperando outras estruturas, mas assim, em termos do turismo, ainda há muito a se investir em infraestrutura, e essa infraestrutura vai muito além de acesso, que já melhorou muito nos últimos 15 anos no Espírito Santo, desde caminhos do campo e os recentes grandes investimentos que o governo vem capitaneando. Isso vem de infraestrutura de serviço, isso vem de infraestrutura de telecomunicação, isso vem de um conjunto grande de investimentos. Se você perguntar o que eu acho que a cada ano nos últimos anos nós temos visto um estado e município que investem mais e melhor. Mas em termos dos investimentos para o turismo, eu também acho que falta ainda um gap, uma lacuna gigantesca de coisas e investimentos para serem realizados. Você concorda, Gustavo? Por exemplo, a pessoa que quer visitar o Espírito Santo, você acha que ela encontra uma infraestrutura necessária
a nível estadual e principalmente municipal, porque uma coisa é nós falarmos da Grande Vitória, outra coisa é nós falarmos, por exemplo, de uma cidade do interior, seja ela da região norte, noroeste, capixaba, porque nós também temos presente o agroturismo. O que você acha? Fábio, acho que sim, concordo com a fala do Eurípides. O governo e a prefeitura vem olhando e vem investindo no turismo. Claro que isso poderia ser o dobro ou triplo de investimento, mas te respondendo, o turista encontra. Só que aí tem um detalhe importante que a gente precisa entender, que é qual é o turista que está lá. Que a gente tem no turismo o conceito do turismo local, a gente tem no conceito do turismo regional e o turista nacional. Então, esses conceitos são importantes para a gente entender o cliente, entender o turista. E o que a gente percebe é que mesmo o turista lá no interior, que é aquele perfil que está lá curtindo lá, ele está satisfeito com o que ele vê. Então a gente também tem muita coisa para melhorar, mas eu acho que a gente já está num caminho muito bom aí desse atendimento. O turista nacional ele acaba ficando mais nessa infraestrutura que você falou, que é Grande Vitória, são os destinos já consolidados, mas como Pedra Azul, então a gente tem uma estrutura maior, Guarapari como estrutura maior. Então acho que o que a gente tem aí está num caminho excelente para a gente estar seguindo com o turismo. E você, Buffon, concorda ou discorda? Eu entendo o seguinte, que o Espírito Santo, a infraestrutura que nós temos, ela é adequada e compatível, ela suportaria um nível razoavelmente maior de turistas no Espírito Santo. Mas ela está ainda aquém de ser estressada, por exemplo. Né? É evidente que a BR-101, hoje em dia, o trânsito voltou fortemente, o trânsito, é difícil sair, por exemplo, para o norte do estado, por conta de congestionamentos aí na via, etc. Mas não é um impeditivo maior hoje. O impeditivo maior hoje é que a gente não está conseguindo construir aqui no Espírito Santo os elementos de convicção, nós, capixabas, para a gente se comunicar para fora do Brasil, para fora do estado, dizer assim, vem aqui que aqui você vai ter isso, aquilo outro, tão bom quanto em outro lugar. Não digo melhor, porque as pessoas também não procuram melhor, procuram uma experiência que esteja dentro do ticket delas, vamos dizer, né? Da expectativa delas. Então nós temos hoje muitos destinos no Brasil que são muito mais badalados, que são equivalentes ou até inferiores aos nossos. Então me parece que a dificuldade maior está nesse elemento de convicção do que nós vamos oferecer e em que condições nós vamos oferecer lá fora. Aí precisa de mais divulgação, mais promoção. E precisa de arranjos internos entre a cadeia produtiva aqui e as prefeituras são partes fundamentais disso, sim, para que, uma vez vindo, a pessoa não tenha uma frustração. Que ela volte ou recomende alguém vir aqui. Bom, enquanto o poder público ele reforça a divulgação do turismo local, a iniciativa privada chega com tudo para poder também dar uma força, um suporte com os novos roteiros. Por exemplo, em Guarapari vai receber aí $500 milhão de investimentos privados na criação de hotéis e resorts de luxo, com atrações turísticas como a Terra dos Dinos em Buenos Aires. O empresário Maíli Coelho, responsável por levantar os investimentos para a região, e ele gravou conosco para falar sobre esses investimentos. Vamos acompanhar. É algo que vai atrair as atenções para os outros, que a partir daí vem outros grandes restaurantes, aí vem residências, aí vem chácaras, aí vem pousadas, vem hotéis, né? E por aí vai. Quer dizer, a gente não nasce grande, aos poucos vai se crescendo. A iniciativa privada só faz parte, mas natura, tem que começar pelo governo. Começa pelo prefeito, começa pelo governador, para poder fazer acontecer. E a iniciativa privada, então, vem a reboque, né? Porque só o governo também não resolve, só a iniciativa privada não. Por quê? Do governo depende da infraestrutura e da iniciativa privada dos investimentos. Esse conjunto aí é que faz as coisas acontecer. Bem, a gente acabou de acompanhar aí o vídeo do empresário Maíli. Então, a minha pergunta para os senhores é a seguinte: essa iniciativa, aliás, essa parceria entre a iniciativa pública e privada, ela traz resultados para o turismo? Com certeza, porque quem faz efetivamente o turismo rodar é o investimento privado. Porque precisa lembrar o seguinte, o ato turístico é um ato de consumo de um bem e de um serviço.
e bens e serviços são oferecidos pelo segmento privado. A empresa privada é o comércio, é o supermercado, é o hotel, é o receptivo, é alguém que oferece isso daí. Agora, as condições sistêmicas, elas são muito dependentes do papel do governo, na infraestrutura, na divulgação, na segurança pública, na limpeza da cidade, enfim, isso depende muito do governo. Buenos Aires, por exemplo, são investimentos que a prefeitura fez lá em cima, que permitiu desencadear um processo que já estava maduro, né? E esses processos são cumulativos, certo momento, é uma espiral de crescimento, mas em alguma ela se acelera muito. É quando o investimento privado entra com força nesse movimento. Porque eu não conheço casos de desenvolvimento do turismo em que a pessoa pensa o seguinte: eu estou dando um hotel, eu vou esperar todo mundo investir, começar a crescer, para depois fazer meu hotel. Não, eu vou começar agora, vou observar, quando tiver tudo muito bom, se tiver muita gente chegando, eu vou botar o meu restaurante. Não é. Tem um momento que o sistema infla como um todo. Há uma simultaneidade nos investimentos. E aí, quando aquela espiral, ela sofre uma ruptura. Então, todos esses casos, pelo Brasil, aconteceram isso. Você tem uma maturação onde o sistema vai ganhando conexão interna, vai ganhando estratégia, vai ganhando segurança do que vai fazer, e em algum momento você acende uma faísca aí que o investimento privado entra todo junto. Buenos Aires é um pequeno caso do que está acontecendo isso aí, aconteceu em outras cidades do Brasil, pelo mundo afora. Nós estamos numa fase ainda de construção dessas conexões internas. Agora, é preciso, então, saber o seguinte, que a despeito dos segmentos empresariais, a despeito da FEComércio, a despeito do SENAC, do SESC, do SEBRAE, da FINDES, das nossas instituições de fomento, do Convention, do Visite, está investindo, precisa do investimento privado propriamente dito. E aí nós precisamos de capacidade empresarial. Precisamos de vários Mailis. Quem é o Maili de Conceição da Barra? Quem é o Maili do Caparaó? Quem é o Maili das montanhas? O Maili não é o China, né? Quem é o Maili de Aracruz? Quem é o Maili lá de Anchieta? Precisamos descobrir os Mailis. Lá em Meaípe tem o Maili, o cara que reformou o hotel lá. Ferrari. O Gaeta, né? Que fez a reforma do Gaeta. Esse não é Maili. É um visionário, ele enxergou lá depois da curva, né? Então são pessoas que se jogam. E isso aumenta a confiança no sistema, porque ele olhou e já fez o trabalho que o sistema de Guarapari voltou a funcionar. O Guarapari está voltando a fazer suas conexões. Então é isso. Estou precisando de vários Mailis que vão dar um start, vão estourar a boiada, vamos dizer assim, a partir das pré-condições que estão postas. Nós estamos na fase do Espírito Santo hoje de construir essas pré-condições. Segundo o meu amigo Pedrinho, diz o seguinte: as coisas levam muito tempo para acontecer de repente. Então nós estamos na fase ainda de levar muito tempo. O acontecer de repente vem a qualquer momento. Eurípides, você acha que seria então essa parceria público-privada a melhor saída? Eu não sei se efetivamente elaborar PPPs é a melhor saída, mas assim, a atuação conjunta de Estado e iniciativa privada é o melhor cenário para qualquer setor econômico, não só para o turismo. Em especial no turismo, o que nós vemos e o que nós participamos hoje é do poder público e da iniciativa privada construindo uma ambiência para o negócio turístico muito favorável. O tema está na moda, está em voga em todos os meios em que nós estamos. A participação de poderes públicos em todos os níveis, Assembleia Legislativa, Governo do Estado, secretariados, prefeituras, é constante. A todo momento, Buffon, nós temos agenda por todo o Estado discutindo, construindo, debatendo as oportunidades para o turismo. E certamente, como o Buffon já colocou, essa ambiência cria uma governança. Um conjunto de instituições, entidades, empresários que começa a discutir o rumo do turismo local. E aí sim, nós precisamos tantos desses Mailis, desses China, que nós temos que buscá-los intencionalmente. Assim como fazer uma escolha da posição do Espírito Santo no cenário do turismo nacional, nós temos que fazer escolhas dos investimentos que são necessários, trabalhar para construir esses estudos e estimular os empresários a fazerem isso. Um exemplo recente, o SEBRAE, Espírito Santo, vem realizando seminários de oportunidade de turismo em alguns territórios do Espírito Santo. Lá em Pindobas,
Nosso primeiro distrito turístico foi um deles, onde a gente atua literalmente identificando as lacunas, as oportunidades e chamando empreendedores e empresários para essas oportunidades. E aí, novamente, essa parceria se faz, porque junto vem o Sebrae com estudos, ou com o FAMP dando garantias, na sequência vem Bandes, Banestes, Sicoob, Sicredi, o sistema bancário ofertando recursos para isso acontecer. Então, assim, eu vejo que a melhor saída é o que nós estamos construindo. Uma ambiência de negócios favorável aos negócios, um momento de diálogo contínuo e sistematicamente crescendo o assunto para que, de repente, aquilo que demorou tanto para acontecer seja a nossa realidade. Você acha, Gustavo, que, por exemplo, essa parceria até mesmo pode atrair investidores, não só aqui do Espírito Santo, mas também de outros estados, ou até mesmo de fora do Brasil? Sim, acho sim, Fábio. A gente costuma dizer que o nosso destino é um grande shopping. E os empresários são donos de lojas do shopping. O setor público, em parceria com o privado, eles são responsáveis por encher o shopping. Quem é dono do shopping? É só o setor público? Não. Apesar de, conceitualmente, quem é dono do Estado, teoricamente, ser o público, mas ele precisa dessa parceria para ele poder fazer a captação do turista. Um hotel faz a divulgação do empreendimento dele, dizendo o quarto dele é lindo, é bom, a cama é assim, tem massagem, tem hidro, a hidro é quentinha, é de frente para o mar, você vê o sol. Agora, existe uma coisa maior que o turista busca. O que está ao redor do hotel, como que é a praia, como que é, sabe? Então, essa parte, o hotel não consegue se vender sozinho se não tiver esse complemento. Então, a gente brinca desse grande shopping, precisa ser divulgado, precisa ser feito parcerias para que se capte esse turista. Como o Pedrinho colocou, fazer uma PPP é uma solução. Não, em alguns momentos tem sido, outros a gente precisa estudar algumas situações. A gente vem no governo com bons estudos sobre as concessões dos parques, a gente tem acompanhado e visto que destinos que teve esse caminho tiveram sucessos, Foz do Iguaçu, Jericoacoara, são destinos que conseguiram fazer isso. E hoje eu acho que a gente tem um conhecimento muito amplo de conseguir fazer com que a gente faça PPPs de forma eficiente, sabe? A gente tem no Espírito Santo, inclusive, dois pontos importantes, que é o aeroporto privado e o porto privado. Nós somos o primeiro local no Brasil que tem um agente portuário privado. E isso facilita o ambiente do turismo, facilita você conversar com o aeroporto para que ele possa nos ajudar na interlocução com as companhias aéreas, entender como é que está o cenário das companhias aéreas para que o mercado do Espírito Santo se posicione, fazer o caminho junto às companhias aéreas para que a gente possa captar mais. O mar, a mesma coisa, entendeu? Você citou no início aqui a busca por cruzeiros. Então, assim, você tendo um porto privado, isso facilita conversas. Então, essa relação público-privada para o turismo, ela é fundamental. Bem, senhores, a quarta pergunta que eu tenho aqui é polêmica. Eu vou deixar para vocês comentarem. A fama de capixaba é fechado e mal-humorado. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Porque muitos capixabas mesmo reclamam até mesmo de mau atendimento nos estabelecimentos comerciais. Mas a nossa equipe foi até as ruas para saber se isso é verdade ou é um mito. Acompanhe.
Bem, com a enquete realizada, trazemos de volta para o estúdio a seguinte pergunta, que eu vou deixar para os senhores responderem. Vocês acham que o Estado do Espírito Santo está preparado para receber os turistas? Eu digo que sim, está preparado. Nós temos infraestrutura, nós temos capacidade de suporte para atender um número razoavelmente maior do que já vem acontecendo aqui. Eu falei que falta divulgação e falta um sincronismo interno um pouco melhor para atender essas pessoas. A longo prazo, você vai precisar de investimentos mais disruptivos, precisaremos de parques atrativos, como o Gustavo bem falou aqui. Agora, se o Espírito Santo atende bem ou não atende bem, isso é uma questão que não faz sentido. A gente aprende a atender atendendo. Hoje, o papel do turista ou de lazer no Espírito Santo é muito pequeno. Então, quais são os restaurantes hoje, o Gustavo saberá dizer melhor do que eu, que são movidos com a clientela toda voltada para o turista de lazer? É muito pequeno. Então, os capixabas atendem os capixabas e atendem os veranistas que vêm aqui, que já são costumeiramente conhecem o Espírito Santo. Nós vamos aprender a atender o turista quando nós tivermos turistas. E aí nós temos as instituições, como o SENAC, por exemplo, que vai oferecer os cursos de capacitação para as pessoas. Então nós temos que começar o jogo. Jogando, você vai aprendendo a jogar o jogo. Não temos que preparar as pessoas para receber, para depois receber. Até porque você prepara hoje, você faz capacitação, se não tem a demanda, de emprego, a pessoa vai embora, vai para outro setor, vai para outro estado, a pessoa sai daqui. Então, é um sincronismo, é cumulativo e sincrônico. Essa que é a questão do turismo, por isso que é difícil fazer. Gustavo, o que você acha, de onde vem essa ideia de que o capixaba é fechado, mal-humorado? De onde você acha que isso surge, que acaba, às vezes, de uma certa forma, repercutindo, né, no turismo capixaba? Fábio, acho que vem cultural nosso, é mais interno mesmo, como o Buffon até falou. Quando a gente fala que o capixaba atende mal, ele é fechado, nós estamos olhando o estado como um todo. Nós não estamos segmentando aonde que está o turista e quais são as empresas que atendem aquele turista. Essas empresas são empresas que elas hoje têm um suporte muito enorme das entidades envolvidas com elas, são empresas que a gente tem capacitação efetiva nelas e está no dia a dia do atendimento ao turista. Então, você ganha esse aprendizado quando você faz esse próprio atendimento. Então, isso não reflete. A gente tem um alto índice de satisfação dos turistas e a gente não vê queda no fluxo de turista com a justificativa de que o capixaba recebe mal. Vou te dar um exemplo assim, para quem teve a oportunidade de já ir na Itália, a Itália é cultural. É cultural o italiano lá se passeia e você tem esse tipo de atendimento. A gente já vai, inclusive, com essa perspectiva. As entidades de turismo já sinalizam nesse sentido. Portugal também, né? Portugal em alguns lugares. Então, assim, então eu acho que isso não é um olhar total. Acho que a gente mistura aí o conceito territorial do capixaba todo com a região e as empresas que estão atendendo ao turista. O Buffon colocou, e o Pedrinho já fez esse destaque também aqui, as entidades fazem há muitos anos capacitações, as entidades que atuam no turismo têm esse olhar, esse índice de qualidade, desse índice de satisfação, e eu posso te garantir que o turista sai daqui muito satisfeito. Agora, Eurípides, eu queria te fazer uma pergunta com essa enquete que nós assistimos. Foi uma unanimidade as pessoas falarem que o turismo capixaba é mal divulgado. Você concorda? Certamente. Por quê? Vou pegar como resumo de tudo que nós conversamos aqui. Agora há pouco, no debate entre nós três, colocamos que falta uma escolha estratégica e aquilo que é inconteste. Então, o turismo do Espírito Santo vem ao longo das últimas décadas sendo divulgado de modo muito pulverizado. Ora falando de um atrativo de ecoturismo, ora trazendo um turismo de aventura no interior, ora falando de uma nova praia bucólica descoberta no litoral norte, ora voltando para nossas praias principais de Guarapari e da Grande Vitória. Com esse conjunto de dispersão,
fica difícil para o turista em potencial criar uma percepção quanto ao que é o turismo do Espírito Santo. Na sequência, falta consistência de ação. Ora há uma campanha, ora não, ora ela está no período certo, ora não, ora temos campanha de todas as estações, alta e baixa, verão e inverno, ora só temos verão. Com isso, você não cria o hábito de ver e ouvir uma marca, de ver e ouvir o destino, e assim você não forma nem posicionamento e nem uma projeção, um aspiracional do desejo de conhecer. Se pegarmos revistas de turismo, por exemplo, para grandes destinos, como algumas cidades do Nordeste, ela é de ponta a ponta, falando das praias, das oportunidades de sol e praia e pontuando algumas coisas peculiares que tem no entorno. Se pegarmos quaisquer publicações sobre o Espírito Santo, falamos de tudo de uma só vez o tempo todo. Então, nós não temos nem continuidade, nem intensidade e nem seletividade quanto ao turismo ao longo dos últimos anos. Mas se você olhar na fala dos 3 especialistas aqui hoje, isso já está percebido. E entender corretamente o problema é metade da solução. Nós já sabemos o que precisa ser corrigido. Cabe agora a nós trabalharmos para corrigir. E se me permite, o assunto que foi colocado aqui logo antes da pergunta que você me fez foi o quanto o Espírito Santo está ou não preparado para receber turistas, o quanto o nosso atendimento é ou não adequado para receber turistas. Acho que o Buffon foi claro, e se tem alguém que vem discutindo capacidade, disponibilidade e infraestrutura do turismo nesse ano, foi Buffon em todos os vários fóruns que ele participou. Nem tanto e nem tão pouco. Falta muito para a estrutura e capacidade do Espírito Santo, mas a estrutura que temos hoje já é capaz de atender mais que o dobro dos turistas que nós estamos recebendo. Então, enquanto discutimos novas estruturas e aumento de capacidade, precisamos trabalhar com o que temos hoje, não com o que nos falta. E o que temos hoje já é muito bom. Quanto às pessoas, eu realmente acredito que o porte do Estado, a formação do Estado, o nosso aculturamento, nos gerou primordialmente uma natureza de negócios fraternos. São muitas pequenas empresas familiares que fazem negócios entre vizinhos, amigos, conhecidos, e isso baixou o profissionalismo da forma como recebemos e atendemos. Mas, novamente, como Buffon já disse, isso não está nos principais núcleos de receber os turistas de hoje. Mas sim, nós precisamos trabalhar essa cultura do atender e receber o estranho, o diferente, o novo, o que vem de fora, o turista. Estamos fazendo, e possivelmente, Buffon, vou trazer para a Câmara Empresarial do Turismo em janeiro, para não falar em dezembro, a gente não vai fazer isso em dezembro. Estou fazendo uma pesquisa, mais de 1.000 entrevistas em 30 territórios turísticos diferentes, em que nós estamos apurando a predisposição e a vontade de receber e a visão do morador quanto ao que é o turismo no território dele. Exatamente para começar a trabalhar o que temos chamado lá no Sebrae de capixabismo. O se ufanar de quem mora no Espírito Santo em apresentar, entregar e vender essas maravilhas que temos aqui. E para finalizar, eu gostaria que os senhores listassem aí 3 iniciativas que levassem o Espírito Santo a outro patamar no turismo. Quem poderia começar? Vou repetir o que eu acabei de falar? Nós precisamos escolher o que é em conteste no nosso turismo, ser seletivo quanto a isso. Nós precisamos de continuidade na promoção desse turismo e precisamos formar uma governança que direcione isso a longo prazo para fazer com que o turismo não seja uma onda de investimento ou de debate no Espírito Santo, mas uma escolha estratégica de um setor a ser desenvolvido perenemente. Concorda, Gustavo? Concordo. A gente precisa, se eu fosse ainda selecionar, reforçaria as falas que foram feitas em divulgação. A gente, nesse contexto que o Eurípides colocou, nos posicionar de forma segmentada nas nossas divulgações. Hoje, quando você vai para a sua rede social, na sua rede social, você seleciona o que você quer ver, o que você quer passar ali na sua timeline. Então, o turismo hoje está assim, está segmentado. O Espírito Santo tem uma diversidade enorme, que ele precisa se posicionar em cada segmento específico, e não de forma generalizada. Concorda, Buffon? Nessa linha, eu entendo o seguinte, não há nenhum caso de sucesso do turismo regional no Brasil e no mundo
sem que você tenha uma governança à altura dos desafios desse território. Então, eu entendo que investir na governança é investimento permanente, é todos os dias. Governança é essa conversa que nós estamos tendo aqui, já saiu ideias daqui. Então, governança é você conversar, você leva a cooperação leva a capacidade de você resolver desafios tempestivamente e sem gerar grande discórdia, vamos dizer assim. A governança permite você dialogar e pactuar com o governo desafios futuros, né? Porque o que o governo vai fazer é que seja sinérgico e complementar ao que o setor privado está fazendo. Precisamos, evidentemente, maior divulgação, né? E precisamos... Isso já está esclarecido, né? Já está... E precisamos também, a médio prazo, mas começando agora, pensar em atrativos não naturais, não culturais para o Espírito Santo. Hoje nós temos sol e praia, temos montanha, temos frio, turismo de aventura, mas nós precisamos de atrativos para quebrar a sazonalidade do fluxo. Os parques, por que o Espírito Santo não tem um aquário de porte nacional? Não sei por que não tem, poderia ter. Por que nós não temos uma marina pública de altíssimo gabarito do Espírito Santo? Poderíamos ter, nós não temos. E vai poder fora, vai outros. Agora eu vou ter o Parque dos Dinossauros lá em Guarapari, investimento privado lá, capitaneado pelo Maili. Nós precisamos ter um elenco desses atrativos para poder sair do fluxo de sol e praia, para poder você encher a grade, porque se você não tiver turismo o ano todo, as pessoas não conseguem sustentar os empregos e a programação das empresas. Você precisa regularizar a demanda. Isso aí. Bom, gente, o ES Brasil Debate de hoje está terminando. Eu quero agradecer a presença dos senhores. Lembrando que esse debate é um oferecimento do Bandes, ao seu lado, para você estar sempre à frente, e do Sebrae Espírito Santo, porque pessoas transformam negócios e negócios transformam realidade. E da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, 190 anos sendo a Casa de Lei do povo capixaba. Bom, nós temos uns recados aí também dos nossos patrocinadores. Vamos acompanhar. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O ES Brasil Debate de hoje contou com a presença de José Antônio Boff Buffon, Eurípides Pedrinha e Gustavo André. Com a palavra final dos convidados. Bom, é sempre um prazer
estar aqui nessa casa. Aqui é uma instituição, um organismo de imprensa engajadíssimo nas pautas do desenvolvimento. Desde quando eu fui diretor do Bandes, eu conheço de perto, e vocês prestam um serviço muito relevante ao desenvolvimento do Espírito Santo, e agora cada vez mais focado no turismo. Eu espero que vocês perseverem nesse caminho e conte com a FEComércio, conte com a Câmara Empresarial do Turismo para qualquer nível de debate que a gente possa fazer. Gustavo, as suas considerações. Eu também agradeço a oportunidade, Fábio, de estar colocando a pauta do turismo. Isso já para a gente já é inovador nesse novo caminho. É onde que a gente observa que as entidades e a governança está começando a enxergar o turismo como realmente essa oportunidade de ser uma nova fonte de receita e impostos aí na reforma tributária. O Visita Espírito Santo já atua há mais de 10 anos fazendo e realizando, executando projetos de divulgação e promoção do turismo do Espírito Santo, e a gente fica muito feliz quando a pauta é essa. Obrigado pela oportunidade. Eurípides? Tivemos aqui hoje mais um momento importante de debater o turismo, de apresentar perspectivas e oportunidades. Para quem está nos assistindo, procure estar mais próximo do tema e colaborar também com o desenvolvimento desse importante setor para toda a economia capixaba. O turismo é muito mais do que uma onda, é o futuro do desenvolvimento do Espírito Santo, e todos nós devemos fazer parte. Muito bem, nós vamos chegando ao final de mais um debate. Você pode se inscrever em nosso canal e também pode curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo em nossas redes sociais. Foi um grande prazer estar com todos vocês e até a próxima edição. Até lá!